Como é feito o miojo, como essas coisas são fabricadas. Vamos lá ver como é que faz miojo. Olá, super curiosos! Opa! Vocês sabem como é feito o miojo que vocês comem aí na sua casa? Não, né? Senão não tinha nem entrado no teu vídeo, meu filho. Veja hoje como essas coisas são fabricadas. Bora pra lista! Bora! Como é feito o sorvete? Oh, mas o nome do título era como que o miojo é feito? Aí o primeiro é o sorvete. Num dia de calor daqueles, quem é que consegue dispensar um sorvete geladinho? Essa delícia na nossa cultura e famosa em todo o mundo é com certeza a sobremesa favorita de muita gente. Realmente, junto de outras guloseimas, o sorvete está entre as paixões que cativam pessoas no mundo inteiro. Ah, mas cê é louco, olha as imagens que ele colocou do sorvete aqui. Colocou pra judiar de nós, só pra dar vontade pra nós comer, né? Mas como é a fabricação do sorvete? Geralmente em fábricas, os ingredientes são misturados em tanques enormes. Logo após, o creme que foi misturado vai para pasteurização. É creme de quê, meu filho? O que é feito de sorvete? É creme dental, creme de leite? Eu não sei. Depois disso, no interior de tubos, eles são aquecidos pela circulação de água quente, que aquece. Pera aí, os meus sorvetinhos que eu tomo, que eu gosto muito, passa dentro desses tubos aqui? Como que eles limpam isso aqui por dentro? Suspeito. A 81 graus Celsius em 25 segundos. Para quebrar as partículas de gordura, o creme agora passa pela homogeneização. Depois de estar homogêneo, o sabor é adicionado ao creme, dando aquela diferença de sabores que podemos escolher, como chocolate, morango, baunilha e muitos outros. Mas e o picolé? Sorvete é só um creme, um pó, como se fosse um tangue, só que saborizado. É um tangue de sorvete. Mais procedimentos são realizados depois, principalmente para dar ao sorvete a textura necessária, estando agora da maneira que nós conhecemos e tanto amamos num dia de calor. Ah, esse aí não tá tão ruim, pô. Esse aqui tá bom. Ah, anúncio! Gente, podia ter YouTube Premium grátis pra youtuber, né? E aí, YouTube, sugestões aí. Produção do chiclete. Podemos dizer que, relativamente, a produção da goma de mascar, ou como é mais conhecida, o famoso chiclete, é algo simples, realmente vinda do petróleo, criada... Chiclete vem do petróleo. Não, chiclete veio do petróleo. Eu tô comendo petróleo, eu tô comendo resto de dinossauro. Eu acho que eu não vou mais comer chiclete não, gente. Da primeiro uma goma base, uma espécie de borracha que dá consistência ao chiclete. Então são acrescentados na goma base alguns outros produtos, como xarope de glicose, corantes, aromatizantes e, claro, o açúcar. Logo após, a goma base é derretida a 90 graus Celsius e os ingredientes jogados no misturador. O próximo passo é dar forma ao chiclete, o que é feito por meio de um delícia, olha aqui, ó, vai falar que isso aqui não dá vontade de pegar e apertar, mastigar esse processo chamado extrusão. Se o chiclete for do tipo que possui recheio, é nessa fase, na extrusão, que ele é colocado. Ao sair da extrusora, a goma é aquecida e logo resfriada. Depois de resfriada, ela está pronta para ser cortada, e é aqui que as formas são acrescentadas de acordo com a marca, da maneira em que encontramos nos pontos de venda por aí. Algumas gomas são polvilhadas com açúcar, outras recebem um revestimento crocante e depois de cortadas, vão para o drageamento. É aqui que a goma é esticada de todos os lados, enquanto isso um xarope de açúcar é adicionado. Pera aí. Isso aqui é o xarope? Esse xarope aqui parece, sei lá, uma baba de cavalo. Isso aqui não parece xarope, não. Isso, um xarope de açúcar é adicionado, que depois de seco, cria o chiclete como conhecemos. Agora é só embalar e distribuir. E comer petróleo. Como é feito o miojo? Chegou o tal do miojo. É fácil e rápido de se fazer, tem uma aparência conhecida por nós, além de um gosto considerado por muitos como excelente. Aqui é lógico, pô, miojo é miojo. No país, ele divide parcialmente opiniões. De um lado estão aqueles que relatam as consequências de consumi-lo, e de outro, aos que buscam a facilidade no momento de se alimentar. Estamos falando do macarrão instantâneo, ou como é popularmente conhecido, o miojo. Claro, o quinojo, o famoso quinojo, gente. E boa parte de vocês que estão vendo esse vídeo já comeu alguma vez na vida esse alimento. Outros de vocês são até mesmo viciados no miojo, consumindo-o sempre que a oportunidade de poupar tempo aparece, não é? Como é que se faz na fábrica? Oxi, esse cara tá fazendo miojo na leiteira. O miojo ficar todo enroladinho e dobrado? Qual é o processo de produção do macarrão instantâneo, tão amado e polêmico ao mesmo tempo? Primeiro a massa é feita, e é preciso mexer bem, até que ela fique uniforme e não apareça a farinha ali acrescentada.
Logo, a massa Ó, já sabemos que tem farinha, já anota pra nós fazer. Enrolada em folhas e fica descansando por alguns minutos. O envelhecimento da massa permite que o glúten se desenvolva. Beleza, nós temos que deixar a massa velha, acabada, coroca. Dará a textura desejada ao miojo. Depois, as folhas de massa são cortadas em tiras e o miojo começa a se formar, onde já começamos a notar sua estrutura mais afinada. Agora é o momento em que a mágica acontece, e depois de várias sessões em máquinas industriais, ele fica enroladinho dessa forma que vemos aí na imagem. Ó, fica todo finalizado, ó os cachinhos do miojo. Ó, olha o tanto de miojo que eles fazem, o pacotinho é tão pequeno. Podia ter um pacote de miojo que vem o mesmo tanto de 2 miojos. Triste, gente, 2 miojos é pouco e 3 é muito. Mas antes de ser empacotado, ele é frito também, para que fique bem sequinho, da maneira que costumamos comprar no supermercado. Se o alimento é saudável ou não, a história é outra, mas com certeza o sabor não decepciona. Esse aqui não é miojo, não. Esse aqui tá parecendo um chá de milho, pô. Tá cagado. Antes de irmos para o próximo da lista, eu queria lembrar a vocês de deixarem um like. Deixa o like. Seja bem-vindo. E não se esqueça de se inscrever, ativar a notificação e clicar em todas, para você não perder nem... Como é feito o salgadinho? Cerca de 30 minutos. Esse é o tempo que leva para que um pacote de Cheetos, como título de comparação, fique pronto. É doido? Se eu ficar o dia inteiro lá dentro da fábrica, eu saio com estoque do tamanho do meu quarto. Desde quando a farinha de milho entra na primeira máquina, até o momento em... Ó, anota aí, farinha de milho. Pega farinha de milho aqui tem muito. Ó, qualquer mercadinho você acha. Que o pacote está dentro de automóveis para ser transportado. Mas como se dão todos esses processos? Existem muitos tipos diferentes de salgadinhos, e geralmente aqueles que compramos no saquinho são feitos em processos automatizados, sem contato manual. Em geral, os salgados assados são feitos com milho. No começo do processo, os grãos de milho são colocados em recipientes cheios de água e aquecidos. Ó, primeiro é o fubá. Isso aqui deve ser fubá, né? Milho. Os grãos ficam cozinhando até soltarem a casca. Em seguida, os grãos de milho são moídos para formar uma massa uniforme e macia. Essa massa é esticada por rolos, torna-se fininha e é cortada. Depois de cortada, a massa é assada em um forno industrial. Na sequência, os salgadinhos ainda são fritos em óleo vegetal. Ó, gente, até agora não parece tão difícil. É só você pegar o fubá, aí você vai mastigando o fubá assim até o fubá virar uma massinha. Aí você corta os formatinhos. Ficarem mais crocantes. Depois você põe um no temperinho ali, seguinte, pronto, salgadinho. Os salgadinhos assados e fritos seguem para o aromatizador. Nesse aparelho, eles recebem Olha aqui a máquina do câncer. temperos em pó com o sabor escolhido para o snack, como queijo e ketchup, por exemplo. Que delícia. Depois disso, o produto está pronto para ser embalado e é só se deliciar com esse alimento que tanto marcou e ainda marca a nossa infância. Como é fabricado o chocolate? Na forma de barra, bombom ou mesmo de ovo de Páscoa, o chocolate passa por um longo processo de produção para chegar até os supermercados, onde são comprados por muitas e muitas pessoas. Afinal, quem de nós não ama chocolates? A fabricação dessa delícia começa quando as frutas de cacau são quebradas para a retirada das sementes. A principal base. Depois são retiradas as amêndoas do cacau, sendo que cada um deles possui entre 20 e 50 sementes. Após isso, estas sementes são postas para secar no sol. Após secar, elas são levadas... Chocolate faz igual café. Da hora. As indústrias, e na primeira fase passam pelo que é chamado de torrefação, onde a umidade é retirada e as sementes resfriadas indo para o triturador. Agora descascadas, elas são cortadas em pedaços minúsculos e depois moídas, virando uma massa pastosa. Logo, a massa de cacau passa pela máquina de prensagem e os ingredientes... Tá dando água na boca esse chocolate já, hein? Olha só essa pastosidade. Me parece que era um pozinho, depois virou um cafezinho todo amargo. Os ingredientes passam a ser acrescentados. Na fase seguinte, conhecida como a malaxação, são diferenciados os tipos de doce, como chocolate preto, torta de cacau ou manteiga de cacau, sendo que agora recebem açúcar e leite, formando a massa do chocolate tradicional que conhecemos. Logo, a massa resultante passa por cilindros que dão ao produto a fineza necessária. Após ser refinado, é retirado a acidez do doce e ele passa por trocas de temperatura. Por fim, finalmente os moldes são cheios e o formato desejado é criado. Ô gente, vocês trabalharem numa fábrica de chocolate? Eu acho que eu não ia conseguir.
Eu ia sair diabético na primeira semana. Trabalho na Cacau Show, vendo a esteira lá, aquele monte de chocolate delicioso passando. Passa lá creme, não, lá creme, eu vou vontade de comer lá creme. Passa aqueles bombom, tudo chique. Vai falar que não vai dar vontade de tacar a mão. Ô, dá vontade, dá vontade. Aí é só escolher a forma, empacotar e levar aos supermercados. O famoso pão. Pão eu sei, aqui em Minas faz muito pão caseiro. Esse aqui, de toda a lista, é o que mais acompanhamos de perto. Na verdade, tão de perto que é possível que sua mãe já tenha feito pão aí na sua casa. Comenta aí se a mãe de você já fez pão, sua mãe, sua avó, pão caseiro é uma delícia, velho. Tem a produção mais simples, com menos etapas, e outros com preparação mais complexa. Em geral, eles têm processos básicos que todos passam. Logo vem a mistura, onde acontece a homogeneização da massa, ativando o glúten. Em seguida, o pão é fermentado e no próximo processo é dividido, tendo sua massa repartida em unidades, mais ou menos da maneira em que compramos na padaria. Após isso, a massa vai ganhando forma de bola. Rapaz, a padaria lá da esquina não tem esse tamanho todo para essa máquina aí não. Eliminando a pegajosidade de sua superfície, o que lhe acrescenta sabor. O pão é ainda fermentado mais vezes até ser moldado e finalmente levado para o forno, o que finalmente o transformará realmente no pão como conhecemos. Nessa etapa acontece a formação de crosta, o cozimento da massa e o desenvolvimento de texturas, sabores e aromas, cortado e embalado em pacotes normalmente transparentes. Ah, dessa vez até que foi tudo suave.